Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos iniciar uma nova série de vídeos para que a gente possa implementar um projeto relacionado ao tema do Big Brother Brasil 2023 ou BBB 23. Então, inicialmente nós vamos fazer um projeto que é relativamente simples, só que a gente vai implementar uma série de funcionalidades posteriormente nele. Então nós vamos fazer uma página inicialmente com um título, com o tema do programa, um corpo de conteúdo que inicialmente vão ser os cards dos participantes. O programa inicia com 22 participantes disputando o Grande Prêmio e eles fazem parte de dois grupos, do grupo do camarote e do grupo da pipoca. E eu trabalhei uma identificação visual para cada um desses grupos. Uma identificação para as pessoas que fazem parte do grupo do camarote, que são 10 pessoas, e uma identificação para o grupo da pipoca, que são 12 pessoas, dentre os 22 participantes. Então nós vamos fazer um card que vai ter basicamente uma imagem que representa o participante, com um contorno correspondente ao grupo que aquela pessoa faz parte, o nome dela na parte de baixo com algumas pequenas formatações. E assim a gente vai fazer a apresentação de todos os participantes em uma única página. Vamos também ter aqui uma área de rodapé e teremos um botão que servirá para que a gente possa subir a página. Quando a gente rolar a página, a gente pode usar ele para poder subir. A gente vai fazer esse projeto de modo responsivo. Eu sugiro que vocês acompanhem essa série porque a gente vai ver vários detalhezinhos que vão ajudar vocês bastante ao longo dos seus projetos que vocês forem desenvolver. Então a gente vai logo começar criando o nosso projeto. Aqui eu já abri o meu VS Code para poder criar um novo projeto web. Para iniciar um novo projeto eu vou no menu Arquivo, abrir pasta, vou na unidade raiz do meu computador, que no caso é a minha unidade C, vou abrir a minha pasta web, lembrando que eu geralmente salvo os meus projetos dentro da minha pasta web, ou dentro da pasta www, que são pastas que eu criei para poder guardar os meus trabalhos. Crio uma nova pasta chamada BBB23. Vou selecionar essa pasta para que ela abra aqui no meu VS Code. Após abrir, eu vou criar aquela estrutura básica de projetos que a gente já vem trabalhando ao longo de várias aulas. Aqui na raiz eu vou pedir uma nova pasta chamada CSS, vou clicar fora, que é para clicar na raiz. Vou pedir novamente aqui no botãozinho uma nova pasta chamada JS, vou clicar fora. De novo, vou pedir uma nova pasta chamada Images, vou clicar fora. Para a gente usar isso no nosso projeto, a gente vai trabalhar com imagens. A gente vai precisar trabalhar com imagens, a gente também vai ter um favicon e a gente também vai ter um arquivo no formato JSON para que a gente possa explorar alguns recursos do JavaScript. Então, na área de trabalho aqui do meu computador, eu tenho a pasta Images e a pasta de arquivo JSON. Eu vou passar isso para vocês num link na descrição do vídeo. Então aqui no meu VS Code eu só vou ajustar ele um pouquinho aqui para o lado. Vou pegar esses dois arquivos e jogar para cá. No caso, eu vou pegar esse conteúdo e jogar para cá. Primeiro eu vou jogar o meu arquivo JSON para a raiz do projeto. Esse arquivo JSON, observem que ele é participantes-bbb23.json e ele traz informações que são essenciais para que a gente possa fazer algumas tarefas, para a gente explorar recursos de map, filter, que são recursos bem legais aí do nosso projeto. Busca por tipo, busca por conteúdo específico de dados, exibição de dados com base em algumas informações. Tá? Então isso aqui a gente vai usar posteriormente. A pasta Images eu vou arrastar também aqui para o meu projeto. Então vou pegar a Image e vou arrastar para a raiz. Como já tem, ele vai denunciar que já tem essa pasta. Aí ele pergunta se eu quero adicionar ou se eu quero copiar. Eu vou clicar em copiar. Ele diz que já tem. Ele pergunta se eu quero substituir. Vou clicar em substituir. Porque eu tinha uma pasta vazia, substituir por uma pasta com conteúdo. Vou maximizar. Agora aqui dentro de Images, vocês vão ter algumas subpastas. 300 por 300, que são as imagens que a gente vai utilizar nos nossos cards. Tem uma pasta que eu coloquei aqui chamada Mini, que é a imagem dos participantes num tamanho pequeno, em 110 por 90, com fundo transparente, caso vocês queiram utilizar, e o nosso favicon para o nosso projeto. Daí, aqui, a gente já tem a estrutura básica para a gente poder iniciar. Vamos criar o nosso arquivo index.html. Então, na raiz do projeto, botão direito, novo arquivo, index.html. Aqui basta colocar o sinal de exclamação para eu poder utilizar o Emmet para poder fazer o preenchimento do nosso código HTML básico. Teclo Enter. Na linha 2 aqui, ao invés de em de English, eu coloco pt-br. E no title, o título, eu vou colocar aqui BBB23. Para a gente criar a nossa estrutura básica, a nossa página vai ter cabeçalho, um corpo de conteúdo principal e rodapé. Então, no body, que é no corpo da nossa página, eu vou criar uma header, que vai ser o nosso cabeçalho, que dentro vai ter só uma tag H1,
que vai ser justamente o título BBB23. Abaixo desse header, eu vou criar uma tag main, para indicar que é aqui dentro que está o conteúdo principal do nosso programa. Então, dentro da tag main. Poderia ser uma section também, sem problema. Só uma questão mesmo de semântica aqui. Por enquanto, como eu não coloquei ainda nenhum conteúdo, eu só vou colocar a palavra cards, porque aqueles cartõezinhos vão ficar exatamente aqui dentro. Abaixo da main, eu vou ter um footer, que é um rodapé, que basicamente o que eu tenho é a indicação de produzido por Edson Maia, que é a autoria. Então vou lá, vou colocar isso aqui dentro de um parágrafo, para poder deixar num elemento de parágrafo, que é um elemento de bloco mesmo. Então, produzido por Edson Maia, no caso vocês vão colocar o de vocês, e copy, ponto e vírgula, 2023. Com isso, por enquanto a gente só tem 20 linhas de código. Vou clicar aqui no Go Live para abrir o nosso Live Server, para eu ver no nosso browser se está aparecendo corretamente. Então, observem que já tem aqui o título, BBB 23, cards, e aparece o número. Eu vou fazer Ctrl 0 aqui, porque na verdade 100% o tamanho é esse daqui. Se eu fizer Ctrl+, ele vai aparecer num tamanho maior aqui, né? Ctrl 0, volta o zoom para 100%. Então, está aparecendo, está funcionando beleza. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a formatação do nosso título, fazer os cards, fazer o rodapé e ainda fazer esse botãozinho que tem aqui no canto. Esse botãozinho ele vai ficar numa posição fixa. Então, vamos lá no nosso HTML. Aqui dentro do HTML eu posso fazer aqui, abaixo da nossa tag main ou abaixo do footer, eu posso colocar aquele botão. O que eu vou fazer? Abaixo da nossa tag main eu vou criar uma divisória. Dentro dessa divisória eu vou colocar um link, que é uma tag A, que vai jogar a gente para um elemento que tem o ID topo. E eu vou colocar aqui dentro do nosso link a palavra topo. Eu poderia colocar uma setinha, tá? A gente pode fazer isso depois sem maiores problemas. Então a gente precisa ter basicamente esse botãozinho aqui, tudo bem? Então eu tenho um link que está dentro de uma divisória. Eu tenho um link que está dentro de uma divisória que está abaixo da nossa tag main. E a formatação disso aqui a gente vai fazer depois. Lá no nosso navegador, observem que tem aqui ó, topo, card, título e o rodapé aqui embaixo. Beleza. E como é que a gente faz para fazer cada um dos cards? Os cards, eu vou dar uma ampliada aqui, observem que a gente vai ter desde um card genérico, que vai ser somente a estrutura do card com a cor correspondente ao grupo, com o texto centralizado. Observem que está tudo centralizado aqui, no sentido horizontal e no sentido vertical. E um card que tem a foto dos participantes. No caso, tem a foto, tem uma cor de contorno, tem o título que corresponde ao nome do participante, com uma cor de fundo, com uma transparência. Então a gente tem basicamente isso aqui. Então o card ele tem um aspecto quadrado, com cantos arredondados, com contorno e algumas informações. Então a gente vai fazer essa organização. Na prática, prestem bem atenção, na prática o que a gente precisa ter? Um card, que vai ser um container, que vai ter uma imagem e um texto. É só isso. Aqui é um container que não tem imagem, mas tem texto. Não, mas a estrutura é a mesma, basicamente. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui dentro da nossa tag main, ao invés da palavra card, vou apagar aqui, vou teclar aqui uns 2, 3 enters, vou criar uma divisória com uma classe chamada cards, no plural. Ela poderia ser uma section, tá? Eu poderia criar uma section, que é uma seção, section, que é uma seção da classe cards, para poder ficar bem mais semântico, né? E dentro dessa nossa section é que eu vou ter cada um dos cards. Eu posso criar os cards como section, dentro de section, eu posso criar como articles. Esse aqui poderia ser article, que está dentro é section, mas eu vou criar divisória, tá? Então, cada card nosso vai ser uma divisória da classe card. O professor tem que ser em inglês? Não, isso é uma questão de organização de projeto. Você pode colocar em inglês, em português, como você achar melhor. Cada card ele precisa ter uma imagem, a tag MG, vou dar só um espacinho aqui no final, barra, e precisa ter um título. Esse título a gente pode colocar ele como um elemento de linha, a gente poderia colocar ele como um parágrafo, a gente poderia colocar ele dentro de uma tag span, a gente pode colocar ele dentro de algum container, algum conteúdo que possa receber um texto. Eu posso colocar aqui dentro de uma tag span sem maiores problemas.
Então eu vou fazer o card da primeira participante. A primeira participante que a gente tem aqui é a Aline Whirley, que é a cantora, né, do Rouge. Então a gente vai fazer o card dela aqui. Então para fazer esse card dela, então eu vou colocar o nome dela, Aline. Então aqui no spam, o nome Aline. E aqui no source, que é na origem, eu vou colocar ponto barra, images, barra. Na pasta 300 por 300, eu vou teclar Enter. Observem que tem vários participantes aqui. A primeira participante é a Aline Whirley. Vou teclar Enter. Então eu tenho aqui MG, Aline Whirley e o spam Aline. Então com isso, observem, com isso eu criei a estrutura básica de um card que tem foto e texto. Beleza, indo lá no nosso navegador, já aparece aqui a foto da participante e o nome dela. Professor, eu vou, não tá muito pequena, eu vou fazer aqui Ctrl+, só para poder dar uma ampliada, tá? Mas esse não é o tamanho real que vai aparecer para vocês, só para vocês terem uma referência. Beleza, posso fazer outros cards? Posso, eu vou fazer só mais um aqui. Eu copiei e colei. A próxima participante é a Amanda. Então, Amanda. E eu vou mudar aqui o nome para Amanda. E elas, inclusive, são de grupos distintos. A Aline é do grupo do Camarote e a Amanda é do grupo Pipoca. Então, a gente tem aqui, ó, Camarote, que é a Aline, Pipoca, que é a Amanda. Então, a gente já tem aqui a estrutura básica dos cards. Cabe a nós agora fazer a parte da formatação do CSS. Para fazer a formatação do CSS, aqui na área da head, que é a cabeça da nossa página, abaixo do título, geralmente abaixo do título, eu gosto de colocar o link para a nossa página de estilos. Então, vou teclar Enter, abaixo de Title, vou digitar aqui Link e vou levar a setinha até lá em Link CSS. Teclar Enter, vou aqui no finalzinho colocar uma contrabarra. Aqui no nosso href, eu vou dizer que na raiz do nosso projeto, que é ponto barra, eu tenho uma pasta CSS, barra, e eu terei um arquivo chamado style.css. Eu ainda não tenho esse arquivo. Se eu não tenho, eu posso utilizar um recurso bem interessante do VS Code. Então, nesse link aqui, desse nosso arquivo, eu vou segurar o Ctrl e vou clicar nele. Ele vai dar um aviso. Não foi possível abrir o arquivo não foi encontrado. E tem um botão aqui para a gente criar o arquivo, então eu vou clicar nesse botão. Observem que ele acabou de criar o nosso arquivo style.css dentro da pasta CSS. Você não precisou ficar no botão direito, novo arquivo, dentro da pasta CSS. Beleza. Vamos lá, formatação básica. Asterisco. Dentro do bloco de chaves, a gente faz as formatações para poder zerar o nosso CSS. Margem 0, padding 0, box sizing, border box. Isso aqui é a formatação mais essencial. Zerar a margem, zerar espaçamento e definir o box sizing, que é o tamanho, né, das bordas, considerando o tamanho do container. Aqui, feito isso, olhando lá no nosso navegador, já fica tudo mais encostadinho. Beleza, a gente já está começando a encaminhar o processo de formatação da nossa página. Olhando para a nossa imagem de referência, prestem bem atenção que a gente tem muitos detalhes de formatação. Por exemplo, toda a página toda, ou seja, o corpo da página, que é o body, ele tem esse fundo com gradiente. Nossa página tem o título, o conteúdo dos cards e depois tem o rodapé lá embaixo e tem um botãozinho aqui que vai ficar numa posição fixa. Tá? Como a gente está trabalhando com imagem, ele não fica mudando de posição. Então, pessoal, a gente precisa fazer essas formatações. A gente pode fazer a formatação do geral para o específico. E geralmente formatação CSS é interessante que a gente faça assim. Aqui no nosso CSS, depois de fazer a formatação do seletor global, é importante que você faça a formatação do body, que é do corpo da página. Então, o nosso corpo da nossa página, ele vai ter uma largura de 100%. Ele vai ter que ocupar 100% do espaço de tela. O meu computador, por exemplo, tem uma resolução de 1366. Tem computadores que têm resoluções maiores, tem outros que têm, são outros dispositivos, têm resoluções menores, ou seja, eu vou ocupar 100% da largura do dispositivo. O mesmo esquema para a altura, o height, 100%. Então, vou definir largura e altura 100%. Só para vocês terem uma noção disso aqui, eu vou definir um border de 1 pixel solid red, que é uma borda vermelha para o corpo da nossa página. E no nosso browser, pode ser que não esteja aparecendo muito bem para vocês, mas tem aqui ó, uma linha vermelha ocupando toda a área do corpo da nossa página. Essa parte dessa borda vermelha eu vou comentar agora. Ctrl, ponto e vírgula, para eu poder comentar, porque ela não precisa ficar aparecendo. Eu preciso definir a cor de fundo.
Eu já tenho aqui na minha cola do meu trabalho a cor que eu defini. Então, por enquanto, eu vou definir aqui um background para vocês terem uma referência. E eu vou passar um código de cor. Deixa eu só pegar aqui qual é o código de cor para eu poder colocar. Então, a cor que eu vou trabalhar é uma cor celeste, que é um azul celeste, que é essa aqui, ó, 79 EAFF. Então, esse azul celeste vai ser a cor de fundo da nossa página, tá? Mas é só esse azul celeste assim? Não tem um gradiente? Tem um gradiente. Se vocês olharem, é o azul celeste, branco, azul celeste. Então eu preciso ir do azul para o branco para o azul. Então eu preciso trabalhar com gradiente em linha, que é um gradiente linear, com 3 cores. Vou fazer isso. Então aqui abaixo de background, eu vou definir o nosso background. Pode ser o background image ou background somente, tá? Background. Eu vou trabalhar com o linear gradiente. No meu linear gradiente, eu vou definir inicialmente aqui as cores. Por exemplo, eu vou colocar a cor aqui, o azul celeste, vírgula. Vou definir aqui o branco, no caso o branco é FF 3 vezes ou 6 vezes. Até aqui eu tenho um gradiente só com 2 cores. E se vocês forem observar, ele vai de cima para baixo. Não é bem exatamente isso que eu quero, né? Mas tudo bem. Então, como é que eu faço para mudar a direção do gradiente? Então, aqui, antes de definir as cores, eu posso colocar aqui to top. To top significa para o topo. Ou to bottom, que é para baixo. Ou to left, que é para a esquerda. Ou to right, que é para a direita. Então, se eu colocar aqui to right, quer dizer que eu quero ir para a direita. Eu quero ir do azul para o branco, ou seja, da esquerda para a direita. Com isso, observem que eu estou indo do azul para o branco. Professor, mas eu quero uma terceira cor. Não tem problema, basta eu vir aqui acrescentar a vírgula e coloco a terceira cor, que eu já sei que é aquele azul celeste. Então, 79 é a AFF. Beleza, fiz aqui, apareceu sem maiores problemas. Azul, branco, azul. Tudo certo. Tá, professor, mas se eu estou com código hexadecimal e eu quero mudar a cor para outro padrão de cores, não tem problema. Se você posicionar a seta aqui na cor, o próprio VS Code tem as cores aqui em cima. Então, se você clicar no código da cor, ele muda para HSL, HWB, RGB, e aí você pode voltar para o hexadecimal. Eu vou trabalhar com hexadecimal, tá? Então, se você estiver trabalhando com cor em RGB, por exemplo, e você quiser mudar, só posicione a seta e vem aqui em cima e vai clicando, que ele vai mudando o código até você chegar no código que você deseja trabalhar, sem maiores dificuldades. Beleza, consegui colocar aqui. E agora, como é que eu faço para fazer o restante? Então a gente já fez, aparentemente a gente fez aqui o que era essencial, no body, que é no corpo da página. Só que a fonte não está do jeito que eu quero. A fonte dentro do nosso projeto, ela tem uma formatação diferente. Observem que a fonte aqui dos títulos, textos, ela é diferente. Essa fonte é a fonte Bebas Neue, ou Bebas Neue. Então essa fonte eu baixei lá do Google Fonts. Eu vou trabalhar com uma fonte lá do Google Fonts. Então eu vou basicamente pegar aqui a minha colinha de fontes. Eu peguei o código lá no Google Fonts, vou colocar na descrição aí do vídeo. São 3 linhas de código bem simples. Eu não vou colocar ela como um link aqui dentro do nosso style. Eu vou colocar dentro do nosso arquivo index, na área da cabeça da página. Aqui logo no começo da cabeça, as primeiras linhas eu vou colar as 3 linhas de código da fonte. É importante que você coloque elas como primeiras linhas aqui dentro da cabeça. Então, aqui basicamente eu estou incorporando uma fonte do Google Fonts, que é a fonte Bebas Neue, ou Bebas Neue. Todo o corpo da nossa página vai ter essa fonte, então eu vou definir aqui que o font family vai ser, entre aspas, a fonte Bebas Neue. E se não tiver ela, eu quero colocar uma fonte sans serif. A fonte Bebas Neue ou Bebas Neue é uma fonte que ela não tem variação de maiúsculas e minúsculas. Observa, ficou tudo maiúscula. É assim que eu quero, tá? Dentro do nosso projeto, principalmente para esse nosso trabalho. Eu coloquei aqui no corpo da página, tá? A gente poderia colocar em outros elementos, se a gente quisesse trabalhar com formatação de fonte diferenciada. Outra coisa que eu quero, por padrão, eu quero garantir que o font size vai ser de pelo menos 1 rank, que é equivalente a 16 pixels para os conteúdos principais do corpo da página, com exceção dos títulos, né?
Então 16 pixels e assim por diante. Feito isso, formatação da parte do body já está garantida. Então, corpo da página, a parte mais essencial, já foi garantida. Eu posso fazer agora a formatação do header, depois do footer e depois fazer a formatação dos cards. E a gente vai procurar fazer isso aí de uma forma um pouco acelerada para a gente não tomar muito tempo aqui no projeto com detalhes que são pormenorizados. Então aqui, ó, o título, basicamente ele tem que ser centralizado na página e ele precisa ter uma cor, se vocês observarem aqui, ele não é só laranja, ele é um laranja com gradiente, tá? Então, para não ficar muito longo o vídeo, o que eu vou fazer? A gente vai centralizar e colocar ele com uma cor laranja. Então, aqui no nosso projeto, depois do body, eu vou definir que tudo que for H1, H2, H3, H4, H5, H6, ou seja, tudo que for título, independentemente do nível, eu quero que tenha um text align center, text align center. Com isso, observem que ficou perfeito aqui, beleza, legal. Mas e se for um título H1 especificamente? Eu posso definir uma color para ele, uma cor. E a cor eu vou ter que pegar aqui na minha colinha, porque a cor que a gente vai trabalhar é uma tonalidade de laranja. E aqui no caso é interessante eu mostrar para vocês o seguinte, eu vou pegar aqui o código RGB, vou colocar, e se eu quiser mudar essa cor para hexadecimal, lembre-se, cliquei em cima da cor, posiciono aqui, dou um clique, ele vai mudando para o código de cor. A tonalidade de laranja que eu vou colocar inicialmente para esse título é o E65100. É esse código de cor que eu vou colocar aqui. Então percebam que essa é uma cor de um laranja, que é um laranja bem escuro. Tudo bem? Então se a gente olhar aqui o nosso título H1, vai ter que ficar nessa cor laranja. Indo lá no nosso navegador, observem que ele ficou na cor laranja. O nosso rodapé vai ter um esquema bem semelhante, a gente vai ter que centralizar ele e também vai ter que colocar a mesma cor basicamente. Então, o que eu vou fazer? Vou logo dizer que o nosso footer, tudo que tem dentro do nosso footer vai ter um text align center e eu vou definir a mesma cor, tanto que eu vou copiar o color aqui de cima do H1, que é o mesmo laranja, para que eu possa centralizar o nosso footer. Então se eu descer, que é produzido por Edson Maia, aí eu já tenho ele aqui na cor laranja. Agora vamos focar a atenção nos cards. Formatação de elementos como cartas ou como cards geralmente é um grande desafio. Então prestem bem atenção qual que é a ideia da nossa estrutura do nosso card. O nosso card tem um fundo, ele tem um contorno, tem uma imagem e tem um texto. É isso que a gente tem basicamente. Ele tem um tamanho. Eu fiz aqui vários testes e tudo mais. As imagens que nós temos, todas elas estão no tamanho de 300 por 300. Só que os cards na página eu não vou colocar no tamanho de 300 por 300. Vai ficar muito grande. Então eu vou trabalhar com 200 por 200. Vou trabalhar um arredondamento de bordas e vou trabalhar uma identificação de cores para cada grupo aqui. Beleza, vamos trabalhar uma formatação genérica dos cards. Então nós já fizemos aqui a formatação do corpo da página. Do nosso header, a gente não precisou especificar nada de detalhe para o header, a gente especificou só para o H1, que foi para os títulos. Para o nosso corpo da nossa página, no caso o main, a gente não fez formatação especificamente ainda, tá? Mas seria interessante a gente fazer. E nós temos aqui uma section da class cards e nós temos cada um dos cartões. Então vamos fazer o seguinte, é interessante que vocês entendam o seguinte, o corpo da nossa página está ocupando 100% da tela, só que a nossa main aqui também pode ocupar 100% da tela, sem problema. Então eu posso vir aqui, ó, abaixo, até mesmo, pode ser até aqui antes do footer, eu posso dizer que a nossa main vai ter de width 100% e height 100%. Ou height, a pronúncia, pessoal, de altura em inglês, para mim, é bem complicado. E daí eu vou definir o seguinte. Então já defini aqui 100%. Só que essa seção de cartas, nossa, eu não quero que ela tenha 100% de tamanho. Eu quero garantir um tamanho mínimo e quero garantir um tamanho máximo para a área de cartas. Eu vou ter 22 cartas ali, 22 cards. E seria interessante eu criar uns certos limites. Então eu vou dizer que tudo que for da class cards vai ter cards, que é a área onde vão ficar as 22 cartas. Vai ter um min width de
300 pixels. Eu quero garantir que a largura mínima da minha seção de cards vai ser de 300 pixels. E vai ter um max width de 1200 pixels. Tudo bem? Então eu tenho uma largura mínima e uma largura máxima, para eu poder trabalhar aqui aspectos de responsividade. Só para vocês terem uma noção, prestem bem atenção, eu vou colocar aqui aquele mesmo border de um pixel solid red, e se vocês observarem aqui está ocupando toda a área da tela, aqui para a nossa área de cards, para vocês terem uma visão do que é a área do card especificamente. Então eu defini aqui o min e o max, beleza. Agora, o que eu preciso definir? Eu preciso definir a formatação de cada card. Então aqui primeiro a área de cards, que é a área de cartas, e agora aqui cada uma das cartinhas. Então tudo que for da classe card vai precisar ter basicamente o que? Uma largura de 200 pixels. A altura eu não sou obrigado a informar. Mas por que eu não sou obrigado a informar? Eu sei que a minha imagem é quadrada. A partir do momento que eu definir a largura, a altura é definida automaticamente. Então, cada card vai ter 200 pixels. Então, cada card vai ter 200 pixels. E para que a gente possa agilizar esse nosso processo, todos os nossos cards vão ter um display flex, um display flexível. Porque lembre-se que os nossos cards eles têm uma imagem e um texto dentro deles. Eles vão ficar com display flex. Eu vou trabalhar com Align Items Center, com alinhamento de itens ao centro. Observem aqui que eu consegui centralizar. Só que vejam que o texto está aqui no centro, só que eu quero que ele fique embaixo depois, né? Feito isso, eu posso definir mais alguns outros detalhes. Eu posso definir, por exemplo, uma borda para eles de 5 pixels sólida, e eu vou colocar aqui com uma tonalidade de cinza, que é o 222, para que vocês consigam visualizar de fato cada card. Então eles têm 200 pixels de largura, display flex, com Align Item Center e com uma borda de 5 pixels. Com isso, observem, a gente tem isso aqui, né? Professor, mas a imagem não está se ajustando. Beleza, a imagem está dentro do card. Então o que a gente tem que fazer? Aqui abaixo de ponto card eu vou dizer assim, que tudo que for da classe card, mas for IMG especificamente, eu quero que tenha uma largura de width de 100%. 100%, sim, 100% do elemento pi. Então a imagem vai ocupar 100% do espaço do card. Observem como as imagens já se ajustaram, tudo certo? Outra coisa que é interessante, todos os cards vão ter uma borda arredondada. Eu não vou colocar aqui na IMG, tá? Eu vou colocar no próprio card. Vão ter um border radius de 20 pixels. Pelos cálculos que eu fiz, fica bem interessante que todos eles fiquem com bordas arredondadas. Professor, a imagem também vai ter border radius? Vai, border radius de 20 pixels. Observem que não ficou bem ajustadinho ali, né? Mas aparentemente está ficando. Então, percebam que a gente tem aqui a formatação do card e a formatação da imagem. O foco é a gente chegar nisso daqui. Beleza, professor, a gente já conseguiu colocar a borda, conseguiu colocar a imagem e esse texto. Agora é que vem o trabalho, pessoal. Prestem bem atenção que essa formatação desse texto ela é um pouquinho chata, para não dizer que é muito chata. Então, por exemplo, o texto está aqui. A gente já disse que os elementos do card estão com display flex. Beleza, até aí tudo bem. Mas esse texto, como é que eu faço para colocar ele embaixo, porém centralizado? Centralizado na parte inferior do card. Então a gente vai fazer o seguinte. Lembrem-se que dentro do card, além da imagem, você tem um span. Então, abaixo do ponto card.img, eu vou colocar ponto card, span. O elemento span, ele é um elemento inline, ele fica em linha, só que ele não ocupa toda a área de uma linha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que ele tem um width de 100%. E para que vocês consigam visualizá-lo, eu vou colocar aquele mesmo esquema de border, um pixel solid red, para que a gente veja ele com uma borda de um pixel vermelha. Observem aqui, ó, ele está ocupando 100% da largura disponível para ele
e ele está com uma borda vermelha. E eu vou definir uma altura para ele. Eu acho que é interessante, dentro dos testes que eu fiz, que ele tenha uma altura de 45 px, tá? 45 pixels, fica bem legal para que a gente possa trabalhar ele. E para que ele fique centralizado, eu defino um line height de 45 pixels. Então, um line height de 45 pixels, ele vai ficar centralizadinho aqui, vai ficar bem legal. Tá, professor, mas e como é que ele fica lá embaixo? Então, esse span, ele precisa ter um position absolute. O span é um filho de card. Se o filho é absoluto, o pai tem que ser relativo. Então, aqui no card, eu venho aqui embaixo e defino position relative. Então, card, position relative e o span, position absolute. Ao definir o position absolute, observem que ele já fica aqui um por cima do outro. Agora, como eu trabalhei com display flex e align item center, então o align item center está fazendo com que ele fique, no caso ali, centralizado no container. Só que se eu vier aqui no meu span e definir que ele vai ficar no bottom, ou seja, na parte de baixo, na posição de 0 pixels, eu vou conseguir descer ele. Observaram como eu consegui descer ele? Então, a partir da margem de baixo, o span está na posição 0. Eu vou fazer aqui o Ctrl+, para poder aumentar, para que vocês consigam ver bem aqui o drama que a gente tem, né? Então, a gente já tem aqui o título na posição certa. Uma coisa que a gente pode fazer, aproveitar que a gente está aqui, é colocar um text align center. E observem que o texto já ficou centralizado. Então, o texto está centralizado na parte de baixo. Mas, professor, e essa parte aqui, ó, se vocês observarem, não está curvada. E a gente precisa ter esse arredondamento de borda. Vamos só fazer o ajuste aqui dessa parte do arredondamento do nosso span. Para fazer esse ajuste do arredondamento, lembre-se que a gente só tem que arredondar na parte de baixo, do lado esquerdo e do lado direito. Então, o que a gente vai fazer? Lá no nosso card span, a gente precisa definir aqui um background, que é uma cor de fundo. Só para vocês terem uma referência, eu vou colocar aqui numa tonalidade de cinza, que é um CCC, um background com CCC, para que vocês consigam visualizar mesmo aqui só a cor com a borda. A gente precisa arredondar só a parte de baixo do lado direito e do lado esquerdo. Então a gente precisa definir o seguinte, um border radius, só que esse border radius ele tem que ser aqui no bottom left, que é o embaixo à esquerda, e o bottom right radius. Então bottom left radius eu vou definir aqui de 20 px e um border bottom right radius de 20 px. Border bottom left radius, border bottom right radius. Com isso eu consigo fazer o arredondamento aqui de bordas. Se vocês observarem, não está fechando muito bem esse arredondamento de bordas. Se eu vier aqui, por exemplo, mudar para 24. Então, 24. O arredondamento de bordas ficou muito grande, então eu preciso mudar para um número menor do que 20. Então posso colocar aqui, por exemplo, 18. 18. Observem que ainda não ficou. 16. Observem que o 16 quase que fica. 15. Se vocês observarem, o 15 praticamente ficou. Deixa eu tirar aqui essa borda. Vou apagar a borda mesmo. Observem que a gente conseguiu fazer com que ficasse relativamente interessante. Porém, pessoal, o que a gente tem aqui é o seguinte. Esse fundo, ele precisa ter uma transparência e ele precisa ter uma cor específica, que é correspondente ao grupo. A gente vai ter que fazer essa formatação também. Então, eu já tenho aqui as colinhas das cores, né, para a gente poder trabalhar. Mas então, a ideia essencial, a ideia principal é que a gente procurasse trabalhar uma cor com arredondamento de bordas somente na parte de baixo. Então, essa formatação aqui da cor desse background, a gente vai ter que sobrescrever com outras classes. Então, por exemplo, esse span aqui
desse card da Aline, ela faz parte de um grupo chamado Camarote. Então, aqui dentro do spam da Aline, eu posso definir uma class que identifique que eu tenho que trabalhar com a cor de fundo do camarote. Então, eu posso colocar aqui fundo camarote, por exemplo, que é um nome de classe. Vou copiar. E o da Amanda, que é o da pipoca, eu posso definir que ele vai ser da classe com um fundo pipoca. Então, esse fundo vai ser a classe que a gente vai definir a cor. Então, aqui abaixo, eu vou fazer aqui, ó, ponto, fundo, camarote. Eu vou definir um background color, que eu vou definir a cor. Vou pegar aqui o código de cor que corresponde ao camarote. Então, a cor de fundo do camarote é essa aqui, FFCA63. E ponto fundo pipoca, eu vou definir também um background color. Vou pegar aqui logo a propriedade, vou pegar aqui o código de cor correspondente ao da pipoca, que é um rosa. E o rosa que a gente vai trabalhar é esse, FE2D86. Então, com isso, observem que a gente trabalhou aqui, mas está cinza. Beleza, eu venho aqui, tiro esse background aqui de cima, do spam, deixo somente aqui, exatamente. Então, observem que a gente já consegue ter aqui as cores. Professor, mas não ficou transparente. Beleza, aí vem mais uma dica. Quando você tem cores hexadecimais, os 6 primeiros dígitos são os dígitos das cores. E os 2 últimos dígitos que você coloca depois desses 6 seria a opacidade. Então, se você colocar, por exemplo, 80, você consegue trabalhar com um grau de transparência. Observe que a gente conseguiu aplicar a transparência. Então, você pode, se você colocar 00, você vai colocar 00. Está completamente transparente. Se você colocar 99, você tem pelo menos 1% de transparência. Então, se você colocar aqui 80, você tem aqui 1 grau de transparência. Então, você tem a possibilidade de trabalhar a transparência sem maiores dificuldades. Outra coisa, pessoal, esse texto aqui, se a gente olhar na imagem, ele está num tamanho um pouquinho maior, está na cor branca e ele tem uma cor de fundo aqui. Na verdade, ele tem um sombreamento, então a gente vai procurar aplicar isso aqui também. Então, dentro do nosso spam, aqui dentro do nosso card spam, eu vou definir que o color, ou seja, a cor vai ser branca, cor da fonte branca. O font size desse nosso elemento vai ser de 2 ren, vai ser equivalente a 2 rens, que seria 32 pixels. Se vocês observarem, já apareceu um tamanho maior. Como é que eu faço para poder dar ênfase? Porque, olha, branco com fundo amarelo não fica muito legível. O branco no pink fica, mas o branco no amarelo nem tanto. Então, como que a gente faz para corrigir isso? Para corrigir isso, a gente vai colocar um text shadow, que é um sombreamento no texto, deslocamento horizontal 0, deslocamento vertical 0, um esfumaçado, eu vou colocar aqui de 5 pixels e ver se fica legal. E eu vou colocar aqui uma tonalidade de cinza para deixar bem escuro mesmo, o 222, fica bem legal. 5 de esfumaçado, sem deslocamento na horizontal, sem deslocamento na vertical. Observem que ele ficou bem legal aqui, está bem interessante. Então, vejam que ficou bem interessante, a gente já está bem próximo disso daqui, só falta a gente trabalhar o contorno de acordo com o grupo. Esse card da Aline faz parte do grupo do camarote e o card da Amanda faz parte do grupo da pipoca. E se vocês olharem esses cards genéricos, todos eles têm uma cor de fundo e tem um contorno, vai ter um contorno relativamente aqui, né? Então eu posso definir um background padrão para o grupo do camarote e uma cor de contorno. A mesma coisa aqui para o pipoca e cor de contorno. Então, lá no nosso código, o que eu vou fazer? Aqui no nosso HTML, dentro desses nossos cards, presta atenção, dentro do nosso card, da div class card, eu vou definir aqui, por exemplo, o grupo ao qual a pessoa faz parte. Aqui no caso, a primeira participante faz parte do grupo camarote. A segunda participante aqui faz parte do grupo pipoca.
Então, só de eu colocar essa class pipoca e camarote, eu já vou fazer duas formatações que são essenciais. Eu quero definir cor de fundo e contorno. Então, lá no nosso style, aqui embaixo, antes do nosso footer, eu vou definir aqui camarote. E eu vou trabalhar com aquela questão das cores, como a gente já definiu. Eu vou trabalhar com background color, que é exatamente essa cor aqui de cima, só que sem a transparência. Vou definir um border de 5 pixels solid, exatamente com essa cor amarela. Lá no nosso card, aqui nos nossos cards, lembrem-se que a gente tem aqui um border, tá na cor preta e tudo mais. Eu vou tirar esse border daqui. Observem que eu tenho agora a cor de fundo amarela e eu tenho o contorno amarelinho aqui para o card. E aí aquele pedacinho da imagem que não estava aparecendo, agora ele foi preenchido pela cor de fundo. Aqui no caso, eu não tenho borda ainda, porque eu não fiz a formatação. Mas o esquema é semelhante. Então aqui embaixo eu vou só copiar essa mesma estrutura, vou colar. Aqui vai ser pipoca e ao invés de ser esse amarelo vai ser esse pink, que eu vou pegar aqui sem a transparência. Eu vou colar aqui o nosso código de cor. Vou pegar ele aqui, copiar, vou colar aqui embaixo. Copiar, colar aqui embaixo. Então basicamente, deixa eu só tirar esse ponto e vírgula. Então, camarote amarelo, para um tom de dourado, né? Pipoca, pink aqui. Beleza, feita essa formatação, observem que a gente já tem aqui a formatação mais essencial dos nossos cards. Então a formatação dos cards estão beleza. Agora que a gente já tem visualmente a formatação assim mais essencial dos cards, principalmente a de card de conteúdo, esse aqui que é um card que é sem conteúdo completo, a gente pode focar a atenção depois. Então a gente já pode se preocupar em pensar como que a gente faz para distribuir eles ao longo da página. Então, pensem assim, pessoal. Cada card, independentemente do grupo, está dentro da seção cards. Então é aqui que a gente tem que formatar. Então, dentro da nossa class card, a gente, da nossa class cards, no plural, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que definir aqui um display flex. Eu vou trabalhar com display flex, poderia ser display grid. Observem que só de eu trabalhar com display flex já fica um ao lado do outro. Eu posso definir, por exemplo, um gap. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ele fixo de 20 pixels. Ou poderia colocar, por exemplo, de um ren, que equivale a 16 pixels. Então observem que a gente tem um gap, que é um espaço de 16. E para ficar um pouquinho mais legal, eu vou pegar aqui, por exemplo, copiar a divisória da Amanda, vou colar aqui embaixo, e vou pegar um próximo participante para poder fazer aqui. Então aqui no finalzinho eu vou apagar aqui só o nome da Amanda e a barra. Quando eu colocar de novo a barra, o VS Code traz para a gente a sugestão dos outros participantes. Então o próximo participante é o Antônio Cara de Sapato Júnior. Então esse participante é o Cara de Sapato. Então aqui o nome dele é Cara de Sapato. É como ele é conhecido principalmente no programa. Ele é do grupo Camarote. E o fundo aqui é fundo camarote, que ele é o lutador de BBB. Então deixa eu dar um lutador de MMA, né? Não de BBB. Então observem que aparece aqui, ó. Percebam que está aparecendo, está bem legal, está bem interessante. Vou pegar agora o próximo participante. Para a gente ter uma noção, se eu vier aqui em Images, se eu vier aqui, ó, o próximo é a Bruna Grifal e depois o Bruno. Então eu posso pegar da Bruna Grifal, que também é camarote, mesmo esquema aqui, ó. Copio, colo, só mudo o nome aqui no finalzinho, apago até a barra, vou aqui em Bruna Grifal. Professor, a gente vai ter que fazer um por um? Claro que não, né, pessoal? Bruna Grifal, só que com PH. Eu só estou fazendo aqui com 3 ou 4 para que a gente possa ver melhor o que está acontecendo. Então observem que a gente já tem aqui 4 e a gente já tem aqui uma situação, né? A gente já percebe que o negócio começou a ficar não muito legal. Por quê? A gente tem 4 cards, as imagens relativamente diminuíram, o texto não diminuiu. Se a gente pressionar F12 aqui e der uma diminuída, observem como ele ajusta, porém
os cards não vão um para baixo do outro, formando como se fossem fileiras. Mas por quê? Lá no nosso CSS, quando você trabalha com display flex, por padrão eles vão ficar em linha, ocupando uma linha somente. E se você tiver 22, vai ficar um do lado do outro. Então o que eu faço para poder quebrar? Então, chegou na largura, não cabe, como é que ele faz para passar para uma próxima linha? A gente trabalha aqui com flex wrap. Flex wrap permite que a gente trabalhe essa quebra. Então, quando a gente define a propriedade ou valor wrap, ele vai quebrar, ele vai permitir essa quebra, ele quer embalar, né, como se fosse dar uma volta. Então observem que agora aqui, ó, 3 cards e a Bruna veio aqui para baixo. E se eu pressionar F12, para aparecer aqui e eu for dando uma mudada, observem que o fato da gente ter definido aquele esquema de min width e max width permite que a gente já trabalhe parte da responsividade. Vocês perceberam que não está centralizado, está ficando tudo bem para a esquerda. Então, se em cards eu definir display flex, definir um espaçamento e wrap, seria interessante que eu trabalhe um align items center. Align items center, beleza? Não ficou? Porque ele só fez esse tipo de alinhamento. E se eu fizer um justify content center, justifiquei e alinhei ao centro. Agora eles já começaram a ficar todos centralizados em todos os sentidos, né? Então, se eu pressionar F12, der uma diminuída, já está responsivo. De certa forma, já está responsivo, chegando ali naquele esquema que eu falei para vocês do tamanho de 300. Professor, está um pouco diferente o meu. Ctrl 0, lembre-se, Ctrl 0. Esse é o tamanho real que vocês estão vendo aí no de vocês. Se eu pressionar F12, e se eu for diminuindo aqui, aí vocês vão ter uma visão mais real de como está acontecendo as coisas aí. 300, está conseguindo trabalhar a responsividade aqui sem maior dificuldade. Professor, observem que aqui não está ocupando toda a área da tela. Lembre-se, pessoal, isso aqui, essa área vermelha, é 1200 no máximo. Professor, mas esse negócio não está centralizado. Beleza, se eu definir que esse card vai ter uma largura mínima e uma largura máxima, eu posso vir aqui definir um margem 0 alto. Ou seja, em cima e embaixo vai ser zerado e a direita e a esquerda vai ser automática. Com isso, ele vai ficar centralizado. Completamente centralizado. E se eu tiver com tamanhos diferentes de tela, conforme eu for diminuindo, vai sempre ficando centralizado da forma correta. Para a gente poder agilizar a parte do nosso projeto, porque o vídeo já está muito longo, deixa eu reduzir aqui. Então a gente já fez aqui o nosso cabeçalho sem o gradiente no título, já fizemos o card com a formatação, já fizemos nosso footer com a formatação, falta o botão, detalhes desse card genérico e basicamente aqui dessa parte aqui mais para cima. Mas isso aí são só detalhes que a gente pode aprimorar ao longo das próximas aulas. Eu vou só tirar essa borda vermelhinha aqui, que isso aqui geralmente sempre incomoda bastante. Então aqui na nossa Class Cards, vou apagar essa propriedade de borda vermelha. Aqui em cima no body também eu tinha uma borda vermelha. Mesmo que ela esteja comentada, eu vou apagar. Observem que agora já começou a ficar um pouco mais legal. Se você quiser fazendo um por uns cards, não tem problema, tá? Só que a gente vai fazer esses cards utilizando o JavaScript para poder dinamizar esse nosso processo. Se você quiser trabalhar com a formatação do botão, a gente pode fazer essa formatação desse botão aqui de uma forma bem interessante. Então, eu tenho aqui a palavrinha topo, que vai ser o nosso botão. Tem um detalhe, pessoal. Quando você vai trabalhar com um botão, no caso, eu criei esse botão, aqui eu estou bem em cima dele. A minha câmera está bem em cima dele. Mas a ideia desse botão aqui é o que? Eu vou ter aqui uma flechinha e eu vou ter o formato redondo. Então eu preciso definir aqui um formato de largura e altura, cor de fundo, vou colocar uma sombra e vou colocar, ao invés da palavra topo, eu vou colocar a flechinha para cima. Então eu já peguei essa flechinha, você pode pesquisar seta ou símbolo de seta para cima, então você vai conseguir encontrar, não vai ter muita dificuldade. Então o que a gente vai fazer? Lá no nosso index,
no lugar da palavra topo, eu vou colocar essa flechinha. Se você quiser colocar pelo Windows, inclusive, você pode fazer o Windows ponto para abrir aquele tecladinho, e aí você pode trabalhar aqui, tem opções de símbolos, que aí você pode trabalhar com alguns símbolos comuns. Você tem aqui a opção de camojis, você tem aqui emojis, você pode trabalhar por aqui também sem maior dificuldade. Eu só vou abrir aqui meu código e pegar a flechinha que eu já tenho copiada ela. Eu vou deixar ela aqui para vocês. Então eu só copiei a flechinha aqui, eu vou deixar ela como código para vocês também. Então observem que agora já apareceu no formato de uma flechinha aqui bem no cantinho. E para formatar isso no CSS, eu vou fazer o seguinte, aqui em Style, lembre-se que é um link dentro de uma divisória, né? Então um link dentro de uma divisória. Não é interessante eu formatar todos os links que estão dentro de uma divisória. Então esse link no nosso HTML, eu vou definir uma classe para ele chamada btn, que é de botão, e eu vou definir que ele vai ter também uma classe chamada btn topo. Então ele vai ter uma classe genérica chamada btn, que é para botão, e outra chamada btn topo. Tá? Então é esse nosso link. Então aqui no nosso programa, eu posso fazer aqui abaixo do footer, ponto btn, é o nosso botão. Eu posso definir uma largura para esse nosso botão. Eu vou colocar aqui de 50 pixels e uma altura de 50 pixels. Eu vou definir um background color, e o background color vai ser exatamente aquela cor laranja do nosso footer, que é esse 655001, tá? E o color, eu vou definir aqui a cor branca. Eu estou definindo aqui BTN, cor de fundo e color, já colocando laranja, não, só porque a gente já tem só ele, tá bem aqui, ó, tá? Então, pessoal, só que é interessante que eu pense da seguinte forma: o BTN é um botão padrão, então eu posso colocar aqui uma cor genérica, por exemplo, um 2222, né? E o que for ponto .btn topo, eu posso definir aquele background color laranja, background traço color na cor laranja. Vou só fazer aqui um Ctrl+, para que vocês consigam ver ele aqui, certo? E para que a gente possa formatar ele, é interessante que ele fique sempre numa posição fixa, embaixo do lado direito. Então, aqui no nosso btn topo, além de definir a cor, eu vou definir um position fixed. Esse position fixed significa uma posição fixa. A partir do momento que eu defino o position fixed, eu posso definir se ele vai ficar à direita, à esquerda, abaixo, acima. No caso, eu quero que a partir da margem de baixo ele fique 20 pixels para cima. A partir da margem direita, eu quero que ele fique 20 pixels para a direita. Então, com isso, se vocês forem observar, ele já vai aparecer aqui embaixo. Então, eu vou só mudar um pouquinho a posição aqui da minha câmera para que vocês consigam ter uma noção. Eu vou fazer aqui Ctrl 0 para voltar o zoom, para ficar no tamanho real. 50 pixels não ficou um tamanho muito legal, né? Ficou muito grande. Então, aqui no BTN 50, eu vou colocar aqui para 40 ficou bem melhor. E todo BTN também vai ter um border radius. E eu vou colocar de 50%. 50% vai indicar que ele vai ficar sempre redondo, tá? Então observem que ficou redondinho, né? Eu posso definir que esse nosso BTN vai ter um display flex com align items center, justify content center, que é para ele ficar centralizado em todos os sentidos. E eu tenho que tirar aquele sublinhado. Então eu vou fazer um text decoration none, que é no one, não é nome, tá pessoal? É none. E vou definir um font weight bold, que é para que a fonte fique em negrito. Font weight bold. Com isso, o botãozinho vai ficar um pouquinho mais grosso. Outra coisa é esse font size, né? Font size, eu posso colocar 1.5 rem. Deixa eu ver se ele fica 1.5 rem, fica um pouquinho melhor. Acho que vou tentar colocar um rem, deixa eu ver como ele fica. Não ficou muito legal.
0.25 rem. Acho que ficou bem mais interessante. Então o botãozinho está numa posição fixa, está formatado, beleza. Se você quiser colocar a sombra, basicamente você pode colocar um box shadow. Então aqui em box shadow, se você quiser que a sombra fique para todos os lados, você tem que definir 0 e 0. Só que eu quero que ele tenha um deslocamento da sombra. Então eu não quero um deslocamento horizontal, eu quero um deslocamento vertical. Então eu vou colocar aqui de 5 pixels, 0 horizontal e 5 vertical. Vou definir que ele vai ter um esfumaçado de 5 pixels e vai ter esse esfumaçado na cor preta, que é o 000. Então observem que eu só fiz o deslocamento vertical e coloquei na cor preta. Se você achou que ficou muito forte, você pode colocar ele naquela cor cinza, que é o 222, que é um cinza um pouco mais escuro, né? 222 ou 333. Observem que a gente conseguiu fazer aqui, ficou interessante, né? E se você quiser trabalhar com gradiente no título, a gente pode fazer também o gradiente no título. Para fazer o gradiente no nosso título, pessoal, preste atenção na seguinte coisa. O nosso título é uma tag H1 dentro do header. E numa página a gente só tem uma tag H1. Tá? Só que nem todas as tags H1 necessariamente vão ter essa cor laranja. Então dentro aqui dessa tag H1 eu vou definir uma classe chamada título grande, que é um nome para poder diferenciar. E lá em style, lá no finalzinho, eu vou fazer uma formatação desse nosso título grande. Então, para que a gente possa colocar o gradiente num texto, como que a gente faz isso? Basicamente, a gente faz as seguintes formatações. A gente define um background image e a gente define o gradiente que a gente quer aplicar. Eu vou trazer logo aqui o gradiente que eu vou aplicar. Vou colocar ele aqui para vocês. Vou colocar ele em RGBA, para que vocês vejam. Só que observem que ele foi colocado no fundo, ele não ficou no texto. Tá? Mas vamos fazer com que ele fique no texto. Inclusive eu vou fazer Ctrl+ aqui, para que vocês consigam ver bem de pertinho, para que a gente foque a atenção exatamente aqui nesse ponto. Beleza, como é que a gente faz para implementar o gradiente especificamente no texto? A segunda propriedade, depois do background image, é a propriedade background clip. Em background clip, você define a propriedade text. Observe, eu defini um background linear e depois em background clip text. Com isso, observem que ainda não ficou. Para que a gente possa permitir que esse recurso do gradiente funcione, a gente precisa implementar o seguinte: dizer que caso a gente esteja utilizando o WebKit background clip, eu também quero aplicar para text. Então eu defini aqui a formatação para o seletor global do background clip text e para os navegadores que trabalham com WebKit. Observem que eu já consegui implementar. Porém, pessoal, faltou algo que é extremamente importante. Como é que eu faço para que o gradiente apareça aqui? Só falta uma coisa: a gente definir o fio color transparente. Então aqui embaixo só falta definir o WebKit text fio color transparente. Então, ao definir a cor do gradiente, background clip text e o text fill color transparente, a gente consegue aplicar gradiente em textos. Com isso, observem que agora o nosso texto já tem aqui a transparência de um laranja mais claro para um laranja mais escuro. Basicamente, a nossa aula vai até este ponto aqui. Professor, a gente já finalizou esse projeto? Não, mas se vocês quiserem fazer os outros cards, deixa eu mudar aqui. Se vocês quiserem fazer os outros cards, podem fazer sem problema. Vocês podem fazer um card para cada participante. Aqui no nosso index, vocês podem copiar essas divisórias aqui antes e ao invés de colocar uma imagem, você coloca somente o grupo. Não coloca aqui, por exemplo, aqui no caso é
tem fundo, não precisa nem ter um texto aqui, você só coloca aqui, por exemplo, camarote, e aqui você coloca uma outra divisória, você tem aqui camarote, e aí você coloca outra divisória pro pipoca, e aqui somente pipoca. Então, se vocês observarem, ele já fica aqui, professor, mas não ficou legal isso aqui. Isso aqui a gente pode trabalhar a formatação dele para que ele tenha a altura de 200. Então, todos os cards terem também a altura de 200. Então, lá no nosso style, lembre-se aqui, ó, card, a gente definiu largura, a gente pode definir 200 pixels. Fica com 200 pixels. Professor, mas o texto não está centralizado. Ele está centralizado nesse sentido, mas não nesse. Então a gente está com Align Item Center, mas a gente pode colocar um Justify Content Center. Então no card, Justify Content Center. Centralizou. Professor, não está branco. Você pode definir aqui, no caso, que tudo que está dentro do card vai ter um color com a cor FF, que é branco. Professor, está pequeno. Fonte, size, rem. Professor, ainda está pequeno. Fonte, size, 2 rem. Ficou maior. Professor, não está a sombra. Beleza, a gente pode colocar text shadow 0,5 pixels e a gente coloca aquela tonalidade de cinza, jogo da velha 222. Feito isso, a gente já tem aqui as estruturas principais dos cards, vocês já podem fazer inclusive os cards restantes. A aula de hoje deste projeto basicamente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para automatizar esse nosso projeto utilizando os recursos do JavaScript. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!